O livro que eu vou comentar hoje é Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza. Eu vou falar aqui sobre um trecho que me pegou bastante, que eu li ontem, tá? Falando sobre o efeito placebo. O efeito placebo requer que assimilemos uma emoção elevada antes da experiência de cura em si. Então, se amplificarmos a resposta emocional, que é sair do estado de repouso normal, ativamos o sistema subconsciente. Quando sente emoções, ascende ao sistema operativo e programa uma mudança, porque passa a instruir automaticamente o sistema nervoso autônomo para começar a criar a química correspondente ao estado real de melhoria de saúde. Assim, o corpo recebe uma mescla desses elixires alquímicos naturais, enviados pelo cérebro e pela mente. O corpo torna-se emocionalmente a mente. Tal como vimos, não pode ser qualquer tipo de emoções. Aí eu vou até dar uma parada para falar aqui. Ou seja, de acordo aqui com os estudos dele, você tem uma determinada emoção antes de estar curado, porque aqui especificamente está falando sobre doença, né? Ele explica muito nesse livro sobre esse aspecto de remédio, de cura, enfim. Então aqui ele está explicando sobre doença. Para você obter a cura de forma natural, que é o placebo, né? Você tem que primeiro sentir determinados sentimentos que vão fazer você receber uma mescla desses elixires alquímicos naturais enviados pelo cérebro à mente. Ou seja, o cérebro envia esse elixir químico, elixirs, que ele bota no plural, e ele envia para o corpo. Ele envia para a mente e o corpo se torna emocionalmente a mente. Mas não pode ser qualquer tipo de emoção. Obviamente, né? Porque, digamos que eu não sei o que está se passando na sua cabeça, né? Mas vamos dizer que na cabeça passa assim. Então, eu posso sentir qualquer coisa que vai enviar essa química que vai me curar? Não. Tem os sentimentos ideais, adequados, que você precisa sentir para poder obter a cura. Você precisa sentir para poder o cérebro enviar esses hormônios, esses elixires químicos para obter a cura. Vamos lá. As emoções de sobrevivência que já analisamos no último capítulo desequilibram o corpo e o cérebro e infrarregulam ou desligam os genes necessários da saúde perfeita. O medo, a futilidade, a revolta, a impaciência, o pessimismo, a competitividade e a preocupação não emitem sinais aos genes que promovam saúde. Atenção, falou medo, futilidade, revolta, impaciência, pessimismo, preocupação e tem outras, né, que ele não colocou aqui. Esses sentimentos, essas emoções, elas não emitem sinais aos genes que promovam saúde. Elas fazem o oposto. Acionam o modo de luta ou fuga do sistema nervoso e preparam o corpo para uma emergência, que assim perde a energia vital para a cura. Quer dizer, se você sentir esses sentimentos aqui, essas emoções, ao invés de se curar, você perde mais energia vital e não vai melhorar. O mesmo acontece quando tentamos forçar qualquer coisa. Quando tentamos forçar um resultado, sem nos apercebermos do que estamos a fazer, assim desequilibramos-nos, tal como as emoções do modo de sobrevivência nos desequilibram. E quanto mais frustração e impaciência sentirmos, maior será o desequilíbrio. O mesmo se aplica à resposta do placebo. Aqui é porque passou aqui um trecho onde ele tem várias falas e ele fala aqui sobre uma frase. Deixa eu tentar voltar. Ele falou aqui sobre uma frase que fala assim: não existe tentar, só fazer ou não fazer. Ou seja, você não tenta, você está fazendo. O mesmo se aplica à resposta do placebo. Não se tenta, só se permite.
Todas essas emoções negativas e de estresse tornam-se familiares e associam-se a acontecimentos passados, que mantêm o corpo ligado às mesmas condições de sempre, o que neste caso são más condições de saúde. Então não recebemos informação nova para programar os genes de diferentes formas. O nosso passado consolida-se no nosso futuro. Por outro lado, as emoções como a gratidão e a apreciação abrem-nos o coração e elevam a energia do corpo a novas alturas, para longe dos centros hormonais inferiores. A gratidão eleva e você fica longe dos centros hormonais inferiores, ou seja, o oposto das emoções de sobrevivência, a gratidão eleva, tá? A gratidão é uma das emoções que mais aumentam o nível de sugestibilidade. Ensina emocionalmente o corpo que o acontecimento pelo qual estamos gratos já ocorreu, porque tendemos a agradecer depois de obtermos o que desejamos. Se você agradece por uma coisa que ainda não aconteceu, mas você tem aquele sentimento, né? Porque também não é só da boca para fora. E aí, você ensina, quando você faz essa gratidão antecipada, você ensina emocionalmente ao seu corpo que aquele acontecimento já aconteceu, entendeu? E ali já vai liberado todos aqueles sentimentos, emoções, o elixir de cura na sua corrente sanguínea. Se convocarmos a emoção da gratidão antes do futuro acontecimento em si, o corpo, tal como a mente inconsciente, começará a acreditar que já ocorreu. Ou seja, você agradece pela cura, mesmo sem ter se curado ainda, e aí o próprio corpo começará a acreditar que já se curou, ou que está ocorrendo presente, pelo que a gratidão é o estado máximo do ato de receber. Voltando ao ponto que eu achei mais importante, né? As emoções de sobrevivência que já analisamos desequilibram o corpo e o cérebro e infrarregulam ou desligam os genes necessários para a saúde perfeita. Eu li aqui um trecho, mas não achei agora, que ele fala mais explicadamente isso aqui. Os genes necessários para a saúde perfeita. Essas emoções, essas sensações, eu dizia assim, por exemplo, as pessoas com depressão, as pessoas com síndrome de pânico, elas estão todo o tempo sentindo as emoções negativas. E as emoções negativas, elas infrarregulam ou desligam os genes necessários para a saúde perfeita. De novo, medo, pânico, ansiedade, depressão, infrarregulam ou desligam os genes necessários para a saúde perfeita. No caso, elas fazem o oposto. Por isso que quem você conhece que tem muita ansiedade, depressão, esse tipo de coisa, né? Essas pessoas são o quê? Mais doentes. Elas tendem a adoecer com mais facilidade. E já as pessoas que são mais gratas, pessoas que conseguem ter emoções mais elevadas, essas pessoas têm um sistema imunológico mais forte. Porque elas mandam outra mensagem para os genes. Então aqui fica a dica, né, para você aí que tem depressão, ansiedade, essas doenças de hoje, assim, de hoje não, de sempre, né, mas que tá em um número muito alto no momento atual, e aí você se vê o quê? Sempre desmotivado, tá sempre doente, qualquer coisinha tá adoecendo, tá aqui a explicação. No livro do Dr. Joe Dispenza, no Você é o Placebo, ele tá explicando exatamente. Você não vive doente por acaso. É porque o seu sistema imunológico é diferente. Quando você vive com medo, com ansiedade, com tristeza profunda, o seu sistema imunológico, ele é completamente diferente. Por isso você adoece com mais facilidade. Mas aqui ele também deu a receita. A receita é substituir esses sentimentos por sentimentos bons, que são sentimentos de gratidão e muitos outros. Mas nesse caso aqui, o de gratidão pela cura. Mas eu não tive a cura ainda, mas você agradece. Agradece e acredita nela, porque o corpo vai acreditar também e vai fazer com que essa cura aconteça.